Pai, nós te damos graças por essa noite. Obrigado pela operação do teu Espírito no nosso meio. Obrigado por tua graça, por tua unção liberada para um momento como esse. Que Jesus seja engrandecido nessa noite, Jesus seja enaltecido nessa noite. Espírito Santo, você veio para glorificar Jesus. Você veio para exibir a glória de Jesus Cristo. Estamos aqui, Espírito Santo, para que você exiba a glória de Cristo. Tudo que Jesus é, tudo que Jesus tem, tudo que Jesus pode em manifestação. Obrigado. Obrigado pelo resultado dessa noite, Senhor. Obrigado pelo planejamento para essa noite. Obrigado por teu amor alcançando cada um de nós. Aleluia, obrigado. Obrigado, te damos graças. Obrigado por todo o favor para essa noite, para esse momento, Senhor. Te rendemos graças em o nome de Jesus. Quantos podem dar um aleluia aí para estremecer o inferno? Amém, que maravilha. Grupo Louvor abençoado, obrigado, bênção demais. Quantos estão motivados para a palavra? Amém? Quem constrói isso é você. Você é quem gera expectativa para um momento como esse. Amém? Então, seja guardião do seu culto. Guarde o seu culto. Eu sei que pode vir pensamentos para o que você vai fazer amanhã. Isso acontece comigo, mas você é quem domina isso. Tem um objetivo aqui, tem um foco para essa noite. Amém? Deus quer te alcançar. Aleluia! Deus não desperdiça um momento como esse. Então, seja guardião do seu culto. Tá certo? Se alguém quiser conversar com você, muito educadamente, você vai dizer: eu estou ouvindo o meu Pai, eu estou com a expectativa de ouvir a inspiração do Espírito Santo para essa noite. Quando terminar o culto, a gente conversa. Amém? Aleluia. Se dá para você se segurar para não estar andando, indo lá, voltando, como é que você vai ouvir uma pessoa falar se não fica concentrado, focado? Né? Então, dá para segurar. Amém, gente? Quando a gente vai para o cinema, um filme de 2 horas, a gente se segura lá dentro. A gente vai para uma fila de banco. Amém? Demora, mas a gente se segura na fila de banco. Pode estar com sede, mas eu me seguro aqui na fila de banco. Então a gente sabe fazer. E a gente consegue fazer. Aleluia, amém? Vamos falar hoje sobre relacionamento, construindo relacionamentos. Você acha importante isso? Aleluia, relacionamento é importante. A gente vive através de relacionamentos. E eu vou dar uma definição de relacionamento que eu encontrei, não é minha, encontrei no Google, amém? Relacionamento é uma conexão ou ligação entre 2 ou mais pessoas que pode ser afetiva, de amizade, familiar ou profissional, envolvendo interação, comunicação e troca, com o objetivo de atingir algo em comum, construindo-se com base em respeito, confiança e reciprocidade para o desenvolvimento mútuo. Amém? Quando sabe que nós podemos ter relacionamento com pessoas, mas também nós podemos ter relacionamento com lugares e nós podemos ter relacionamento com coisas. Amém? Eu com certeza sei que você tem relacionamento com pessoas assim como eu. E talvez você tenha relacionamento com lugares, você ama um lugar. Amém? Você tem um sentimento voltado para aquele lugar. Acontece isso, não é? Eu amo Campina Grande, é a minha terra. Campina, minha menina grande, Campina, joia da Borborema, é o lema que eu trago dentro do peito. Então eu amo minha cidade, minhas raízes estão aqui. Eu sei que você quer de outra cidade, você vai achar sua outra cidade melhor, se você nutre um sentimento por ela. Às vezes as pessoas moram no lugar, mas não nutrem sentimento por aquele lugar. Amém? Então o relacionamento com aquele lugar fica danificado.
Porque não construíam um relacionamento aí por diversos motivos. A gente não vai falar aqui os motivos, tá certo? Cada um aí apresenta o seu motivo naquilo que for apresentado a você à medida que a palavra é ministrada. Aleluia. Amém? Então, podemos desenvolver relacionamento com pessoas, lugares, coisas, etc. O que vai determinar é a importância que damos àquilo. Amém? Aleluia. Você e eu, nós somos todos os dias, e isso vai ser até o final, bombardeados com oferecimentos diversos para dali se extrair um relacionamento. Quantos são bombardeados com coisas aqui? Amém? Com propagandas, com oferecimentos. Os bancos, eles oferecem algo a você para um relacionamento bancário com você, para um relacionamento financeiro. E nós somos bombardeados. Amém? Agora, se você se interessa por aquilo, ou melhor, se você dá importância àquilo, você vai se interessar por aquilo. Porque a importância que você dá a algo vai determinar o seu interesse por aquilo. Tudo vem da importância que nós damos a algo. E a partir dessa importância, a partir desse valor que atribuímos a algo, vem logo após um interesse. Amém? E um interesse efetivado vai manifestar ações e reações. Amém? Até aí você concorda? Aleluia! Você só se interessa, e eu também, por aquilo que eu dou importância, seja o que for. A gente não vai se interessar em algo que a gente colocou de menos valor, ou que não vale nada para nós. Agora, se agregarmos valor a algo, com certeza vai fluir em nós, vai se manifestar em nós um interesse. Aleluia, é assim que funciona, pelo menos eu creio que é assim. E volto a dizer, esse interesse efetivado vai nos impulsionar a ações e reações a respeito daquilo que estamos dando importância. Aleluia. Então, se a gente for observar a nossa vida, o contexto de vida, todos os dias, tudo diz respeito a relacionamento. Você tem um relacionamento com o seu smartphone? Eu tenho também. E aí, quando a gente dá importância a algo que aquele smartphone, aquela rede social, alguma coisa desse tipo que está sendo oferecido lá, e a gente agrega a importância, a gente passa a ter um interesse por aquilo. E dependendo do grau da importância que a gente dá, gente, eu vou te dizer, o interesse fica tão aguçado, que as ações e reações, amém, elas entram em atividade de uma forma tão avassaladora, que aí tem que se ter o cuidado para não passar todo o dia com o telefone na mão. Porque a gente passa todo o dia, de madrugada, amanhece o dia já com o telefone na mão, vendo o que está sendo oferecido, passa o dia, entra à noite, vai dormir vendo, sabe o que é isso? Deu importância. E há um interesse voltado para aquilo, que provoca ações e reações. Aleluia. Relacionamento. Amém. Pessoas que estão no campo agora, 13 campinenses, estão num relacionamento com 13 e outros com relacionamento com o campinense. Amém. E isso despertou um interesse, né? E desde cedinho a pessoa fica não vendo a hora do jogo, a hora de começar, porque dá importância. E porque dá importância a interesse. E quando há interesse, faz das tripas coração por aquilo. É uma ação, é uma reação devida ao interesse.
Eu estava passando agora que eu vim da minha casa e estava aquele céu, não é, convidativo para uma grande chuva, quando você olha, né? Mas eu estava vendo o campo lotando, as pessoas indo a pé. E olha que os céus estavam dizendo, olha, pode cair uma torrencial chuva. E lá é céu aberto. Então as pessoas estavam e estão dispostas a ir para um lugar, porque elas dão importância e o interesse foi aguçado e provocou uma ação ou uma reação a ponto de se submeter a uma grande chuva. De algo pré-anunciado. Por que as pessoas se comportam assim? Por causa da importância que ela dá àquilo. Estou apenas trazendo exemplos do dia a dia, amém, gente? Você pode ter outros exemplos aí, com certeza. É só para a gente fundamentar aqui, a gente chegar num bom lugar, naquilo que o Espírito quer para nós essa noite. Que eu creio já está alcançando pessoas aqui e pessoas que estão em casa. Aleluia. Você só decide ter um relacionamento com uma pessoa se você der importância àquela pessoa, se você agregar valor àquela pessoa. E aí você tem o interesse de estar muito junto, muito próximo, e a gente faz qualquer coisa para provocar um momento com aquela pessoa. O que dizer dos casais, né, que hoje são casados, quando eram namorados, não é? O que dizer quando um jovem está paquerando uma jovem? Né? Deu importância, né? E agora tem interesse. Meu amigo quer estar no lugar onde ela estiver, procura saber, está onde hoje. Né? Não pergunta diretamente, mas faz uma pesquisa, faz o esforço de uma pesquisa, porque quando a gente tem interesse, meu irmão, volta a dizer, a gente faz das tripas coração por aquilo. Nada é tão difícil, nada é tão impossível, amém? Nada é tão grande que fica à frente. Por quê? Deu importância, agregou valor, interesse aguçado se manifestou, e agora existe uma ação, deixa eu falar bonito agora, corroborando, atestando, amém? Aleluia, aquele interesse que foi oriundo de uma importância estabelecida. Isso forma relacionamento. Aleluia, tudo parte da importância que damos. E eu queria dar 2 exemplos de relacionamento que eu creio que a Igreja de Cristo precisa evitar. Quantos querem saber? Amém? Aleluia. Ou seja, precisamos não dar importância a isso a essas 2 coisas que nós vamos falar, porque se dermos importância, isso vai gerar interesse, e o interesse vai nos levar a uma ação a respeito daquilo. Mas se a Bíblia revela que é para evitar, então eu preciso ser conhecedor para não dar a importância devida àquilo. Porque tudo que eu der importância vai gerar interesse. E todo interesse efetivado vai revelar, manifestar, impulsionar uma ação minha, uma ação sua a respeito daquilo. É muito importante. Amém? Então, falar de relacionamento. Primeira coisa aqui que eu vou trazer um exemplo. Amar o mundo. Amar o mundo. A gente tem um exemplo, e eu queria que você abrisse em Filemon. Aleluia. Vamos passear um pouquinho pela palavra. Filemon. Filemon. Gente, se você não tem hábito de ler, você precisa adquirir hábito de ler, porque crente que não lê, amém? Crente precisa ler a Bíblia, crente precisa meditar na Bíblia. Ah, eu não tenho hábito. Ei, hábito se adquire. Aí eu te dou uma sugestão, nunca li uma carta inteira da Bíblia. Bíblia, começa por Filemon.
Filemão tem 25 versículos. Quando você encerrar, celebre: eu li um livro. E que carta maravilhosa essa carta de Paulo a Filemão. Tem tantas pepitas de ouro para te enriquecer e me enriquecer. Uma carta de 25 versículos. Meu Deus do céu. Tem coisas aqui maravilhosas para o dia a dia, para os relacionamentos, para a liderança. Meu Deus do céu, para os liderados. Tudo para te beneficiar e me beneficiar nos relacionamentos. Amém? Tudo gira em torno de relacionamento, relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas. Jesus tinha relacionamento com o Pai, quantos sabem disso? Eu falo aquilo que eu ouço o Pai dizer. Havia um relacionamento estabelecido entre Jesus e o Pai, a ponto de ele falar e fazer aquilo que ele via, amém? O Pai fazer e ouvia o que o Pai dizia. Relacionamento. E veja o resultado desse relacionamento efetivado entre Jesus e o Pai. Veja o resultado na vida de Jesus, no ministério de Jesus, no dia a dia de Jesus. Basta ler os evangelhos. Jesus sempre estava, falando aquilo que o Pai falava e fazendo aquilo que ele via o Pai fazer. Gente, e todos os dias haviam manifestações sobrenaturais na vida de Jesus, seja na sinagoga, seja na igreja, seja nas ruas, nas praças, nas valas, nos vales, nos guetos, por onde Jesus passava. A gente fica encantado, maravilhado, admirado com tudo que se manifestava através de Jesus. E às vezes a gente esquece a vida que Jesus tinha diariamente com o Pai. Um relacionamento, não superficial, mas profundo. Por quê? Importância. Aleluia. Às vezes o culto terminava para as pessoas, mas não terminava para Jesus. Houve um grande milagre de pães e peixes. Que milagre, que poder de Deus. Naquele milagre Jesus ora antes, Jesus ora durante. E quando o culto termina, quando as pessoas são saciadas, os discípulos vão embora, Jesus vai ao monte orar. O culto acabou para as pessoas, mas não acabou para Jesus. Isso é a importância que se dá. Isso revela uma importância. Creio que ele estava cansado, como todos os outros. Mas dada a importância da comunhão com o Pai, amém, mesmo depois de todo aquele dia, de toda, amém, aquele culto, posso chamar de culto, de manifestação, pessoas sendo abastecidas com comida, meu Deus, quase 5.000 pessoas, homens. Não eram 5 pessoas não, gente. Levou tempo. Ele ainda vai, amém, no final disso tudo, ter relacionamento com o seu Pai. Isso diz muita coisa, amém. Agora veja, no caso aqui, Filemão. Filemão, no versículo 24, uma carta que Paulo escreveu. E essa carta ela foi escrita no ano 60 e 62 depois de Cristo. No versículo 23 diz assim: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, diga Demas, e Lucas, meus cooperadores. Vamos pegar aqui Demas. Demas era cooperador do ministério de Paulo. Demas fazia parte da equipe de Paulo, e para Paulo citar Demas, ele tinha uma relevância dentro da equipe. Não é que Paulo considerava ele melhor do que os outros, eu creio assim. Amém? Mas ele estava mais próximo a Paulo, com certeza. Amém? Paulo deveria ter designado algumas responsabilidades para ele. Ele desenvolvendo o seu dia
com Paulo no ministério, a ponto de Paulo escrever uma carta e chamá-lo de cooperador, citar o nome dele numa carta. Amém? Lá pelo ano 60, 62 depois de Cristo. Agora abre Colossenses. Colossenses, aleluia. Diga, Deus é bom. Colossenses 4. Abre tua Bíblia, pega a tua Bíblia aí mesmo hoje. Se faz tempo que você não abre a Bíblia num culto, abra hoje, agora. Abre o teu smartphone. Aleluia. Não é suficiente só olhar para mim. Abre, faz esse exercício saudável de conferir com a Bíblia, com o que está escrito, aquilo que está sendo pregado aqui. Você não sabe tanto que agora despreza a Bíblia. Não podemos fazer isso, gente. Até podemos, não devemos. Isso parte tudo da importância que se dá. Amém. Aleluia. Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Em outra carta para uma outra igreja, Demas também é citado por Paulo. Essa carta foi escrita pesquisando no ano 60 e 62 depois de Cristo. Amém? O mesmo ano aí da carta enviada a Filemon. E a gente vê aqui Demas como cooperador. Agora abra 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Essa carta de 2 Timóteo, ela foi escrita no ano 64 a 67 depois de Cristo. Então temos duas cartas que Paulo escreveu no ano 60 a 62, amém? Falando que Demas era cooperador. No ano 64 a 67, aí nesse intervalo aí, Paulo escreve outra carta a Timóteo, a segunda carta. E ele fala também de Demas. É interessante. Agora veja, versículo 9: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Meu Deus. Se a gente tomar como parâmetro o ano 60 que Paulo escreveu para Filemon, amém? E tomar como parâmetro o ano 64, aí a gente vai ter 2 anos de uma carta para outra. Se a gente tomar aqui o parâmetro do ano 62 para 67, a gente vai ter aí 5 anos. O intervalo de uma carta e outra. Amém? E eu vou botar aqui 4 anos. Vamos pegar aí, amém? 2, 5, 4 anos. A gente não tem certeza de que ano foi, mas a gente está aqui apenas trazendo algo, tá bom? O que vai interessar a gente compreender algo. Então vamos dizer, 4 anos de uma carta que Paulo apresentava Demas como cooperador. 4 anos depois, Paulo estava escrevendo a Timóteo dizendo: Demas, o cooperador, tendo amado. Sabe o que é isso? Relacionamento. Você não passa a amar algo com uma dose superficial de interesse. Não tem condições de amar algo, amém? Se não houver interesse que motive uma convivência diária. Amou o presente século. Qual foi a causa de ter abandonado? Amar relacionamento com esse século, relacionamento com esse mundo.
Então, o conselho: não se relacione com as coisas do mundo. A gente vai lidar com as coisas do mundo, mas nós não vamos nos relacionar com as coisas do mundo. As coisas do mundo para nós não têm importância, não tem valor agregado. Porque se tiver, vai ter interesse. Quantos crentes, infelizmente eu vou dizer isso, começaram a paquerar o carnaval, que vai acontecer na próxima semana, em dezembro. Começaram a paquerar. Porque um relacionamento começa com um flerte, né? Uma paquera. Olhares superficiais, sem muito compromisso. Mas não apenas olha uma vez, olha 2 vezes, olha 3 vezes. E dessa paquera pode surgir um namoro, de um namoro pode surgir um noivado, de um noivado pode surgir um casamento. É um processo. Ninguém sai da igreja para o mundo de uma hora para outra. Esse processo se iniciou já dentro da igreja. E eu não estou falando que é a igreja que proporcionou isso para a pessoa. Não, a pessoa estava na igreja, mas começou a desenvolver um relacionamento com o mundo. E se continuar, é só questão de tempo. Porque vai chegar o dia do casamento, vai chegar o dia de chutar o pau da barraca e ir para o mundo mesmo. E assumir que foi. E dizer a todos que está no mundo mesmo. Mas houve um início. Você não acha que houve um início de Demas com o mundo, não? Enquanto estava na equipe de Paulo? Ele estava com Paulo. Amém? Debaixo da influência de Paulo. E mesmo assim, ele começou a ter um relacionamento com o mundo, a ponto de Paulo dizer, tendo amado o presente século. A Bíblia diz que o diabo é o Deus desse século. Aí eu fico imaginando com quem Demas passou a ter relacionamento. Porque se ele amou o presente século, e o diabo é o Deus desse século, então houve um relacionamento. Com certeza. Oferecimentos que agradou e que o tirou de uma vida ministerial promissora. Lá em 1 João, abre lá. Tem um conselho para mim e para você. 1 João capítulo 2, versículo 15. Carta de 1 João é para a gente estar lendo sempre. Leia as outras cartas, mas coloca um foco em 1 João. Veja, versículo 15. Capítulo 2 diz assim, não ameis o mundo. Se João, inspirado pelo Espírito, está dizendo, não ame o mundo, é porque há possibilidade de um crente, de um filho de Deus amar o mundo. Não se engane. Não ameis o mundo. Relacionamento. Nem as coisas que há no mundo. Então o mundo e as coisas que há. O diabo sempre vai oferecer algo a você. Algo relevante a você. Amém. A nossa fé, ela é provada pelo diabo. O nosso coração é provado por Deus. A gente precisa saber de onde vem a provação. Para não estar atribuindo a Deus aquilo que é do diabo. O diabo tenta você oferecendo algo.
Deus prova seu coração pedindo algo. Dá para a gente diferenciar de onde a aprovação está vindo. Por isso eu vou te dizer uma coisa: bem-aventurada coisa é dar do que receber. Coloque isso no seu coração, porque se você e eu formos muito ávidos a só receber, talvez a gente caia na teia do diabo, porque ele vai provar a tua fé oferecendo algo relevante a você. Veja que ele ofereceu 3 coisas relevantes para Jesus na tentação. Ele ofereceu. Por isso, o está escrito precisa estar na ponta da nossa língua. Está escrito! Isso vai impedir que a gente tenha relacionamento com o mundo e as coisas do mundo. Porque elas vão ser oferecidas, não tem jeito. A gente está no mundo. Nós estamos no mundo. Vai ser oferecido. O que fazer? Está escrito. Está escrito. Essa é a resposta. Porque foi essa a resposta que Jesus deu quando foi tentado. E funcionou. O diabo fugiu. É verdade, até momento oportuno, e vai acontecer com você sim. Até momento oportuno. Mas quando ele voltar, está escrito. Está escrito. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém é qualquer pessoa. Se alguém amar o mundo, então é possível, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, esse ora aqui é conclusivo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Você quer passar, se você quiser coisa do mundo, se você se relacionar com as coisas do mundo, tem algo aqui para quem quiser. As coisas do mundo passam. Não permanecem. Então, se eu decido amar o mundo, e as coisas que há no mundo, e as coisas que há no mundo passam, eu também vou passar. Não vou permanecer. Como é que eu vou permanecer? Ele diz aqui: aquele, porém, todavia, no entanto, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Tem um resultado para quem se relaciona com Deus. Faz a sua vontade. Então tem algo a ser evitado no que diz respeito a relacionamento. Não se relacione com o mundo. Aprenda, amém, pela palavra e com Jesus Cristo, a lidar com as coisas do mundo. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Fortaleça a sua fé, alimente a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Não baixe a guarda. Não deixe de se alimentar. Não ache que as coisas só vão acontecer com o vizinho crente. Porque a gente tem essa tendência, as coisas só acontecem com os outros. E por isso que a gente vê tantas coisas, as mesmas coisas corriqueiramente acontecendo com várias pessoas. Às vezes é aquela outra pessoa que acha que só vai acontecer com o vizinho. Mas se eu caminhar no caminho do vizinho, no caminho que ele caminhou, que trouxe um resultado danoso, esse resultado também vai se manifestar na minha casa. Então, é não ter relacionamento com o mundo, de tudo que o mundo oferece. Não tenha, não ame. Com certeza, para Paulo dizer que Filemão amou o mundo, ele estabeleceu um relacionamento. Não só com o mundo, mas com as coisas que o mundo oferece. E tem. Mas para a gente fazer isso, saber lidar, eu preciso ter um relacionamento com a palavra de Deus.
Ou eu vou ter um relacionamento com o mundo, ou eu vou ter um relacionamento com a palavra de Deus. Se eu dou importância à palavra de Deus, isso vai gerar um interesse pela palavra de Deus, e esse interesse efetivado vai provocar uma ação com relação à palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Relacionamento. Aleluia. Cada um aqui sabe da sua temperatura, e os que estão em casa, no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Eu sei. De mim. Por acaso, só estamos tendo relacionamento com a palavra quando somos impulsionados a vir no domingo à noite? Irmão Reagan fala, não sei se foi ele que falou, foi uma pessoa que falou, que disse assim, olha, a gente dá café, almoço e janta ao nosso corpo. E dá um lanchezinho frio ao nosso espírito no domingo à noite. E eu não estou dizendo que todo relacionamento com Deus é só na igreja, não. Aqui é mais uma opção para você ter relacionamento com Ele, e é algo glorioso, porque tem uma unção coletiva. Mas é a gente que decide um relacionamento diário com Ele, com a palavra. Eu decidi algo, eu me recuso a abrir meu WhatsApp de manhã antes de abrir a palavra do meu rei. É uma decisão que se toma. Estou falando de mim, não estou dizendo que você deve fazer. Mas foi uma decisão que eu tomei. Relacionamento. Amém. E precisamos dar importância à palavra, porque sem ela a gente não vai longe. Ninguém crente vai longe sem a palavra de Deus. É engano. Algum crente pode estar andando com combustível passado, mas se não abastecer, vai andar na reserva e um dia a vida para. Aquilo que estava funcionando para. Por falta de abastecimento. Aleluia. Deus quer o melhor para nós. É uma questão de relacionamento. Amém? Outra coisa que eu vou falar rápido por causa do tempo, que precisamos evitar, e é um relacionamento que pode ser estabelecido conosco, crente, se assim a gente permitir, primeiro agregando valor. Amar dinheiro. É outra coisa que a gente precisa evitar. Dinheiro não é ruim. O que é ruim é amar o dinheiro. Vamos para a palavra. 1 Timóteo. Tem crente que por causa de dinheiro está vendendo seus princípios. Está negociando seus princípios. Isso é amar dinheiro. Tem crente que por causa de dinheiro está vendendo seu voto. Vota e apoia alguém que declaradamente é contra o princípio que a gente crê. Isso é vender. Isso é se vender. Porque se eu apoio alguém que declaradamente é contra os princípios da palavra, eu vendi o meu voto. Mas não, mas ele tem uma virtudezinha aqui, uma virtudezinha acolá. Ei, eu estou falando de princípio, que é o que aquele cidadão vai defender lá, onde ele for colocado, para depois a gente orar para desfazer. Já estou adiantando aqui, né? Alguma coisa. Mas sem intenção nenhuma de indicar aqui candidato, eu estou falando de princípio. Cada um aqui tem a sua consciência para votar, não vou induzir ninguém. Eu tenho como cidadão, eu posso declarar meu voto e posso apoiar pessoas que eu confio. Isso não é errado, eu não posso estar fazendo isso aqui
Nunca fiz aqui, você sabe disso, faz 15 anos que eu estou aqui, nunca fiz aqui, nunca pedi voto aqui para alguém. A gente ensina. Não se venda, você não está à venda, você não precisa adquirir dinheiro dessa forma. Isso é amar dinheiro. E quando isso acontece, a gente fica suscetível a essas coisas. Se rende, se submete, mesmo algo declaradamente contra a palavra de Deus. Meu Deus, como é que Deus fica na nossa vida nessa hora? Qual o lugar dele nessa hora? Será que é um tempinho que a gente está dizendo, Senhor, eu vou tirar umas férias de você, só um pouquinho, é só por essa temporada, depois eu volto. Muitos fizeram isso e não voltaram mais. Muitos fizeram isso e quando voltaram só o bagaço. E Deus quer evitar isso. Para que você progrida, para que eu progrida, amém? Progresso cada vez maior, e você avançando em Deus, no plano dele, que maravilha. Veja, versículo 8 de 1 Timóteo, viu? 1 Timóteo 6, 8, diz assim, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Essa é a base. Ei, quem está comendo e bebendo aqui? Levante sua mão. Algumas pessoas não, depois a assistência social vai chegar na sua vida. Amém, tem uma assistência social, vai chegar. Vou perguntar de novo, quantos estão sendo abastecidos aqui por comida e por bebida? Eu creio que tal, você está vivo aqui, se não tivesse, você estava na cidade de pé junto. Então quantos tem aqui o que vestir? O que é que a gente vai fazer? Esteja contente, oh glória, aleluia, tendo com que vestir, tendo com que comer, tendo com que beber, esteja contente. Isso vai te livrar e me livrar de ganância. Isso é um livramento de ganância. Isso é uma vacina contra a ganância. Deus não é contra a riqueza. Mas aqui é uma vacina contra a ganância. De ter mais, de ter mais, de ter mais, de ter mais. E ganância é um espírito. Está lá em Provérbios capítulo 1. O espírito de ganância. Sempre querer mais. De uma forma avassaladora. Aqui está a base. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Por que tudo isso aqui que ele falou? Essa ruína e perdição? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, isso é sério demais. A raiz, o fundamento de todos os males. Meu Deus do céu, a gente precisa atentar para isso. Ele não está dizendo que dinheiro é o mal. Você precisa de dinheiro, eu preciso de dinheiro. O evangelho para avançar precisa de dinheiro. E Deus quer dar abundância de dinheiro para a igreja, para mim e para você, para cumprir propósito divino. O que é que a ganância faz? Quer dinheiro para si. Não. Não vamos ter relacionamento com dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa. O próprio dinheiro não quer relacionamento com você. Sabia que o dinheiro não quer relacionamento com você? Pelo menos o real e o dólar? Não sei outras moedas, mas o real e o dólar não quer relacionamento desse tipo com você. Por quê? Porque na nota do real tem uma mensagem. Sabe o que está escrito na nota lá do real? Louvado seja Deus. Sabe o que é isso? O dinheiro nos doutrinando. Não me louve, louve a Deus. O próprio dinheiro brasileiro nos ensinando.
Tem outra mensagem no dólar. O que é que está escrito no dólar? Nós confiamos em Deus. Quando a gente tem um relacionamento com Deus efetivado, nós vamos saber lidar com grandes quantias. Nós vamos saber lidar com pequenas quantias. Nós vamos saber lidar com dinheiro. E jamais, como dizia lá na Vila Castelo Branco, jamais. A gente vai ter um relacionamento de amor com o dinheiro. Um relacionamento de amor com o dinheiro gera avareza, e avareza é idolatria. Passa a adorar um outro Deus. Não ame o dinheiro. Ame a Deus. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Olha que coisa grave. Se desviaram da fé nessa cobiça. Fixar o desejo no dinheiro. Desviaram-se da fé. E assim mesmo se atormentaram com muita dor. Agora veja versículo 17. Exorta aos ricos do presente século. Então, Deus não é contra rico, meu filho. Ele está dando instrução para os ricos. Ele não está dizendo vocês são a maldição da terra. Os ricos não entram no céu. Não, Paulo, inspirado pelo Espírito, diz aos ricos. Aleluia. Precisamos de um ensino equilibrado. Ele não está contra rico. Ele diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Veja o dinheiro dizendo: louvado seja Deus. Louve a Deus. Confie em Deus. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Ele dizendo, ao invés de ter relacionamento, eu estou contextualizando aqui, ao invés de ter relacionamento com dinheiro, tenha relacionamento com Deus. Desenvolva o seu amor por Deus. Aleluia. Primeiro, começa agregando valor, o valor que a gente dá a Deus, a importância que Ele tem na nossa vida. Começa por aí, porque isso vai gerar um interesse. Aleluia. E Deus quer proporciona ricamente para nosso aprendimento. Que pratiquem um bem, isso é instrução para os ricos. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouro, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém? Agora eu queria que você abrisse o Salmo 119. A gente saiu de duas coisas de relacionamento que precisamos evitar, mas vamos ler um pouquinho aqui do Salmo 119, vamos extrair pepitas de ouro aqui, porque agora nós vamos falar sobre relacionamento com Deus, amar a Deus. Eu quero que está sendo boa a ministração. Você está ouvindo o que evitar, e você agora vai ouvir o que você deve se achegar, mergulhar, estabelecer um relacionamento de amor. Tenho lido, todos os dias eu leio o Salmo 119, às vezes salteado, mas estou lendo esse salmo, que é maravilhoso, de um homem na antiga aliança, que não tem o que você tem e o que eu tenho, declarando, e não só declarando o amor à palavra, mas manifestando esse amor. Agora veja, 119:1 diz assim: bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Ei, amar a palavra a ponto de guardá-la é bem-aventurança. Bem-aventurado.
feliz. O que ama a palavra a ponto de guardar. Porque não é amar apenas de palavra e de língua, é amar de fato e de verdade. Esse amor precisa ser expresso em ações e reações. Amém? Vamos ver aqui algumas afirmações de amor que Davi devotava à palavra. Eu queria que você visse aí o versículo 53, por favor, do Salmo 119. Não. 47, gente, perdão. Esse versículo é outra coisa. 47. Ele diz assim: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Quando tem amor, quando amor está envolvido no relacionamento, algo se manifesta, prazer. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo. Para os teus mandamentos que amo. Para a tua palavra que amo. O que é que ele faz? Levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos, reações, ações de amor devoto, de amor genuíno, de amor verdadeiro. Há quanto tempo a gente levantou as mãos? E eu não trago isso para condenação, não. É só para a gente se situar. E deu graças pela palavra. Palavra que nos salvou. Que nos regenerou. Ele diz outra coisa a respeito de afirmar o amor devoto. 48. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos. Não. 47, 48, ele declara esse amor. Amém? Veja 97. Quanto amo a tua lei. Que expressão. E a lei aqui é que a gente pode colocar palavra de Deus. Quanto amo a palavra de Deus. É a minha meditação todo o dia. Não é todo dia, não. Todo o dia. Esse artigo definido diz muita coisa. O dia, 24 horas. Porque quando a gente tem amor intenso por alguém ou por algo, a gente quer estar 24 horas. É uma expressão de amor genuíno. E Davi estava dizendo: é a minha meditação todo dia. Eu quero estar perto, porque eu amo. Eu quero relacionamento. Eu quero me aprofundar mais. Eu não quero distância. Esteja junto, esteja perto. Amor. Aleluia. 113. Esse deve ser muito bom. 113 diz assim: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Veja 159. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Ele estava dizendo isso a Deus. Considera como eu amo os teus preceitos. 159 não, 163. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Versículo 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Meu Jesus. 1 Pedro capítulo 2 diz que nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Agora, para fechar, interessante que por causa desse relacionamento de Davi com a palavra, ele devotava o seu amor a ela, falava de ardência, falava de meditar todo dia, mas também ele reagia quando os outros desconsideravam essa palavra que ele amava. É a mesma coisa quando você ama alguém intensamente e ardentemente. Se alguém tocar naquela pessoa, tocou em você, não é assim?
Se alguém falar mal daquela pessoa, é como se tivesse falado mal de você. Porque é um relacionamento de amor genuíno e ardente. Você está entrelaçado com a vida daquela pessoa, eu também. Então o interesse dela é meu interesse. Isso fala de relacionamento de amor genuíno e ardente entre pessoas. A ponto de dar a própria vida, se for necessário. Então Davi tinha esse relacionamento com a palavra que foi declarado. E interessante, que quando ele via certas coisas de desconsideração a essa palavra que ele amava, ele tinha uma reação. E isso demonstra amor, viu? Por algo. Não é apenas uma ação, é também uma reação. Veja, 119, 53. Eu vou esperar você abrir para você ouvir isso aqui. É lindo demais. Que reação. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Indignação aqui, irritado. Ele ficava perplexo, mau humor, quando ele observava que os pecadores abandonaram a palavra que ele amava. É muito além de uma ação, não é? Alcança uma reação. Há algo que alguém está fazendo no que diz respeito àquilo que eu amo, a quem eu amo. Ficou indignado. 136. Tua palavra é... Não sabe mais a música? Talvez o meu ritmo aqui não foi tão convincente. Aquela música, tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é... Quem sabe aqui? Vamos lá cantar agora. Todo mundo, quem sabe? Quem foi que cantou agora? É Rael. Parece que eu estou vendo melhor sem óculos mesmo. É isso aí, Rael. 119, aí 136, não é? Torrentes de água nascem dos meus olhos. Isso quer dizer o quê? Choro. Ele chorava. E não era pouco, né? E não era pouco, não. Ele fala de torrentes. Torrentes de água nascem dos meus olhos. Por quê? Porque os homens não guardam a tua lei. Meu Deus do céu. Que relacionamento profundo com a palavra. A ponto de chorar pelos outros que não consideravam a palavra que ele amava. 139. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Meu zelo. Eu peguei uma versão nova tradução de hoje, já diz assim: eu fico queimando de raiva. Está lá na tradução. Ardor. Porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Os adversários. 158 para a gente encerrar. Ele diz assim: vi os infiéis e senti desgosto. Por quê? Porque não guardam a tua palavra. Meu Deus. Meu Deus.
e além daquilo que ele devotava ao amor à palavra. Isso se estendia quando ele via pessoas que desconsideravam a palavra que ele amava, e uma reação se manifestava. Isso não relaciona, isso é impossível uma reação dessa num relacionamento superficial. É impossível. Uma reação dessa é de quem tem um relacionamento ardente e profundo. E para encerrar eu vou dizer, eu e você sabemos construir relacionamentos, nós sabemos. Partindo da importância que a gente dá, que gera um interesse, e desse interesse, ações e reações irão se manifestar. Tinha mais a dizer, mas pode ficar para outra oportunidade. A gente vai ver aqui Davi se posicionando. Ele diz assim: venham até mim aqueles que te temem. Então, fala aqui de associação. Ele amava tanto a palavra que ele dizia: venham até a mim os que te temem. Se associem comigo os que te temem, os que amam a tua palavra como eu amo. Esses participam da minha intimidade. A gente vê tanta coisa aqui, a importância que ele dava à palavra, era o seu prazer, era o seu desejo intenso. A palavra tinha primazia. O que a palavra significava para Davi, está tudo aqui. Ele exaltava a palavra, ele mostrava os resultados da palavra, ele tinha alegria na palavra e ele celebrava a palavra. Está tudo dentro desse salmo. Um relacionamento de amor. Amém? Vamos cantar de novo? Agora cante com mais vigor. Porque quem ama tem uma reação até na voz, no vigor, viu? Vou ficar observando aqui. Se for aquele negocinho, caldo de batata, fraquinho, cantiga de Guiné, tô fraco. Não! Nós somos fortes. Aleluia! E vencemos o maligno, porque guardamos a palavra de Deus, porque a amamos ardentemente. E diariamente estamos nos relacionando com ela. Vamos lá. Rael, vem cá para a capela, É na hora. Como um orvalho faz surgir verdes pastos, como um orvalho que desce em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha